Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de automação da disciplina de manutenção de equipamento e dispositivo. Pois bem, hoje falaremos um pouco sobre a manutenção detectiva, que por muito é considerado um importante aliado. Algumas falhas têm um efeito direto e imediato sobre o desempenho de máquinas e equipamentos. Assim, um vazamento de uma vedação de uma bomba hidráulica, por exemplo, pode ter um impacto imediato na segurança e no meio ambiente ou na produção. Então, falhas que não têm efeito direto ou imediato são muitas vezes muito mais perigosas e podem levar a eventos sérios. Imagine que no caso citado acima sobre uma bomba que você não tem uma sobressalente e que está na máquina, está com vazamento muito grave. Então, mesmo sem causar danos maiores na bomba, fica o inconveniente de ficar com a máquina parada para fazer reparo da mesma. Trocar por outra bomba poderia ser um tempo menor. Com isso, poderia ser amenizado o problema. Sim, o problema poderia ser amenizado, mas não resolvido mesmo seria dando a manutenção prévia nesses equipamentos, né? E como falado às vezes, esse tipo de manutenção, se você não fizer ter um diagnóstico correto, às vezes esse equipamento pode dar falhas consequentes ali de posteriores pelo você não detectar realmente qual o problema de imediato que ela tem, o problema correto dela. Aí você troca uma peça, aí dá quebra em outra, às vezes está desalinhado no dispositivo dela ali. Então assim acontece onde os equipamentos não têm uma confiabilidade na disponibilidade do mesmo. Os conceitos de manutenção detectiva seria na atuação efetuada em sistemas de proteção ou comando, onde se busca detectar falhas ocultas ou não perceptíveis ao pessoal da operação e da manutenção. Seria no caso, o pessoal da operação que trabalha no cotidiano daquela máquina ali, às vezes a pessoa não percebe que o mecanismo está pronto previamente a dar pane, né, a quebrar. Então essa manutenção detectiva ela vai servir para quê? Para evitar que essa quebra ocorra, somente nos horários de picos, né? E esse tipo de manutenção também é conhecida no ramo industrial aí como TDF, ou seja, teste para detecção de falhas, onde gera uma corretiva planejada, ou seja, uma vez detectada a falha, uma intervenção é programada a sua correção. Essa manutenção também pode ser chamada de manutenção proativa. Esse tipo de atividade faz jus ao seu significado. No caso, tem que prever falhas antes mesmo que elas aconteçam de fato. Esse tipo de manutenção é primordial e fundamental na garantia de confiabilidade e viabilidade das máquinas. Atualmente, por causa do avanço tecnológico, se torna ainda mais importante devido à complexidade dos equipamentos e de seus componentes. A gente percebe que sempre tem alguns equipamentos, eles já dão um parecer que vão falhar. Já tem outros que não. Tem outros que às vezes está funcionando bem ali, não dá sinal nenhum que aquilo vai acontecer a quebra. Então, para esse tempo, o cara tem que ter o olho meio que clínico, né? Tem que fazer uma detecção, uma investigação realmente. Então, algumas máquinas apresentam falhas com efeitos diretos, né? Essas às vezes você vai ter um aquecimento, vai começar a vibrar, e assim você vai saber que posteriormente vai acontecer uma quebra, né? Ou seja, aquelas rapidamente são percebidas, né? E quando ocorre prejudica a produtividade da empresa, ocasionando prejuízos e atrasos. Enquanto isso, existem máquinas que apresentam falhas que não possuem efeito direto e por isso pode ser mais perigosa. Por exemplo, às vezes, como falado lá no início, a gente sabe que tem máquinas que às vezes vai acontecer uma parada nela, uma quebra, vai ocorrer apenas a parada na produção, mas tem outras máquinas que às vezes, se acontecer uma pane numa falha, pode ocorrer acidentes de caráter ou ambiental, né?
ou pode acontecer de machucar algum colaborador na área. A empresa, então, se acontecer algum acidente acontecendo impactos ambientais, essa empresa pode ter uma parada completa dela por não ter sua licença para trabalhar, né? Junto aos órgãos que normatizam isso daí, questão de cuidado com o meio ambiente. Então, cabe lembrar que em muitos casos a manutenção detectiva, também chamada de proativa, é um fator competitivo para as empresas, pois a condição dos equipamentos, máquinas e demais ativos é um dos fatores que determina o sucesso financeiro e produtivo de uma empresa. Pois sabemos que a disponibilidade dos produtos que eles são produzidos é de suma importância para que você tenha competição, né? Hoje em dia no mercado, se você faz uma venda, às vezes tem muita competição nas indústrias, né? Sobre a questão de preços. Beleza, aí o cara vai lá, faz a cotação e você ganha aquela cotação ali. Porém, você entrega com atraso, o seu cliente vai perder a confiança de você e logo vai optar pelo o concorrente, né? Então, isso é muito importante a gente ter confiabilidade dos nossos clientes. E para ter confiabilidade dos clientes, a gente tem que andar dentro dos patamares previstos ali no contrato de produção, né? De entrega dos produtos finais ali produzidos. E essas máquinas têm que ter uma confiabilidade praticamente igual a 100%, né? Para não acontecer falhas. Então a manutenção se torna de suma importância nesse fator. Essas máquinas, a manutenção detectiva se faz necessária. Tem que se gerir um negócio de manutenção também significa gerir os riscos, né? Porque, como já falei com as outras manutenções, não é porque a sua máquina está feita a manutenção certinha que não pode acontecer dela quebrar e tem disponibilidade na produção dela, né? Por isso, a manutenção detectiva vai além da prevenção, ela age como um dispositivo de segurança. A manutenção detectiva tem um papel fundamental no aumento do ciclo de vida dos ativos, por isso faz parte da estratégia de manutenção de muitos gestores. Como falei, às vezes as empresas optam por um certo tipo de manutenção, mas às vezes aquela manutenção acaba com o tempo ficando obsoleta, porque às vezes você tem a manutenção corretiva, tem a preventiva, tem a manutenção detectiva. Essas manutenções você vai se adequar, como falado, de acordo com os ativos da sua empresa, mas às vezes você opta até certo momento aquela manutenção ela funcionaria, porque como é falado, a manutenção preventiva, por exemplo, você faz todo o alinhamento com a equipe de manutenção, o equipamento vai rodar com ciclos, mas pode acontecer de ter a quebra dele antes desse prazo. Mas aí com essa manutenção detectiva, que muitas empresas estão optando por ela, o cara vai lá, o técnico vai lá e detecta um problema antes mesmo de ele acontecer, um problema que às vezes nem o próprio colaborador, operador da máquina, nem o pessoal da manutenção conseguiu visualizar, né? Então, no meu ponto de vista, eu acho uma das manutenções mais eficazes que temos hoje em dia. Por isso que a manutenção detectiva vai além da prevenção, ela age como um dispositivo de segurança. A manutenção detectiva tem um papel fundamental no aumento do ciclo de vida útil dos ativos, por isso faz parte da estratégia de manutenção de muitos gestores, né? No PCM, uma manutenção detectiva se transformará em manutenções corretivas planejadas, aumentando a disponibilidade dos equipamentos e máquinas e, consequentemente, seu ciclo de vida. É importante destacar que as detectivas atuam nos chamados sistemas de proteção ou comando, no qual são sistemas feitos para atuar de forma automática como uma proteção programada, protegendo outros componentes que são essenciais para o funcionamento, né? Como mencionado anteriormente, já mencionei, às vezes uma pequena peça quebra e aquele ali vai acontecer um efeito dominó, que vai acontecer a quebra de outras peças. Então a máquina vai ficar indisponível por um
prazo maior, que tem que trocar outras peças além daquela já, no caso, se for feito a preventiva ali, né, no caso, vai ter que trocar outras peças, porque danificou, às vezes empena o eixo, quebra um outro engrenagem, não sei. Então, se torna até a viabilidade financeira melhor e a viabilidade da máquina também, você tem uma confiabilidade maior também, né, que não vai gerar o conhecido efeito dominó. Então, as manutenções preventivas, elas focam nos componentes que são protegidos e que por vezes podem apresentar problemas, mas se a falha estiver no sistema de proteção, a manutenção detectiva vai demonstrar onde que vai acontecer essa falha. Então, não detectar as falhas no sistema de proteção podem trazer consequências desastrosas de segurança, como já foi falado. Por isso, o ideal é que a ação detectiva aconteça antes que o sistema falhe por completo. Então, assim, a manutenção detectiva no Brasil ainda é um conceito novo, porque às vezes o pessoal ainda não empregou ela. Por quê? Porque essa manutenção não é conhecida por alguns dos gestores e das empresas aí. Mas com certeza, eles conhecendo e fazendo um planejamento correto, essa manutenção, a viabilidade dela como dizer, mais eficaz, né? Mais eficaz você ter essa manutenção aí, tanto financeira quanto a questão de disponibilidade do equipamento ali, com disponibilidade de produção. A maioria dos gestores de manutenção ainda confundem com a corretiva planejada ou com uma preventiva. Porém, existe uma diferença determinante. A manutenção detectiva é destinada para sistemas automatizados, nos quais as atividades da máquina são realizadas através de circuitos e comandos de sistema. Por exemplo, se faltar a luz, os geradores elétricos devem ser acionados, porém, se houver algum problema na transmissão de dados, os geradores não serão ligados automaticamente. Por isso é que acontece, quanto mais automatizado é esse sistema, né, mais necessidade de manutenção detectiva ele terá, né? Porque para não acontecer falhas e causar um efeito aí às vezes catastrófico, aí você pode perder dados aí que são de suma importância para obtenção para produção, né? Então, como falado aqui na apostila de vocês fala, a manutenção detectiva busca identificar falhas ocultas, pois o dispositivo só será posto em operação quando necessário. Então, esse tipo de manutenção deve ter uma base de criação em sistemas de proteção, como por exemplo, a manutenção posta em marcha de um gerador. Imaginemos um hospital que tem geração própria de energia, que somente será ativado quando falhar o sistema de energia da concessionária. E aquele sistema, será que vai ativar? Se falhar o primeiro, o segundo vai ser ativado? Então, por isso tem que ser detectado o problema antes que aconteça aconteça de ter que esse equipamento funcionar, no caso, né? Esse problema tem que ser detectado anteriormente, porque se na hora que necessitar daquele outro segundo gerador funcionar, ele der pau, como que no hospital, como que acontece? Perderemos algumas vidas ali, com certeza, né? Porque necessita, por exemplo, de respiradores, né? Estufas para crianças aí, então, assim por diante. Então, periodicamente, esses dispositivos que cumprem suas funções, quando demandados, esses têm que ser testados, né? Não é apenas, vou ver ali e fazer uma corretiva nele. Tem equipamento que não aceita corretiva, né? Por exemplo, um avião, por exemplo, né? O motor dele se parar ali, o que acontece? Vai cair, pode dar pane, a não ser que o cara seja um piloto bem sortudo ali, que consegue planar um avião ali, sei lá, com 300 e tantas pessoas, vai saber. Mas o melhor seria o que você detectar o problema mais cedo, antes de que aconteça, de requerer esse sistema para o sistema de segurança funcionar, né? Quais são os desafios da manutenção detectiva? Então, assim, pela complexibilidade das máquinas e equipamentos, está cada vez maior. Em sua maioria, trata-se de sistemas comandados por softwares, nos quais automatizam a maior parte do trabalho do operador. Por essa razão, os ativos estão cada vez mais caros, pois estão cada vez mais sofisticados tecnologicamente. Então a gente sabe, tecnologia rima com o quê? Com segurança, mas se você for ver para o lado financeiro também se torna mais caro. Até que aquele software ali
pega um preço mais em conta, um valor mais em conta, vai levar um bom tempo, né? E as empresas hoje não podem esperar muito. O ramo no mercado está muito competitivo, então você tem que adquirir um software que não seja às vezes tão caro, mas um software que vai suprir as necessidades da sua empresa e que não dê e que detecte todos os problemas que podem ocorrer ali junto àquela gama de equipamentos que você tem. Então, por essa razão, os ativos estão cada vez mais caros, né? Estão cada vez mais sofisticados tecnologicamente. Assim, esses sistemas são considerados extremamente confiáveis por possuir um sistema de proteção incluso. E esse é um problema, pois as falhas nos sistemas de proteção são ocultas e nada fáceis de serem identificadas, né? Então, por isso tem que ser detectados, porque esses mecanismos, às vezes, por exemplo, computador todo mundo tem, às vezes está funcionando bem num dia, no outro dia não está funcionando. Mas por quê? Porque às vezes você não tem um software ali que detecta. Tem vários softwares aí hoje em dia, igual para quem tem computadores, laptop aí, que trabalham com laptop durante o dia. Tipo assim, por exemplo, um software que detecta algum problema. Por exemplo, vamos citar ali aquele Clean. Aquele Clean ali você passa ali, às vezes tem um erro de inicialização do seu computador, ele pode arrumar, mas tem erros ali que às vezes estão mais ocultos ainda, que ele não consegue visualizar, né? E você tem que fazer o que? Adquirir um software um pouco mais robusto, e se torna um pouco mais caro, né? Para questão para pessoa física. Além disso, há uma grande resistência por parte dos PCMs em implantar manutenção detectiva, né? Ou seja, por falta de conhecimento ou para acreditar que não é necessário, né? Então, assim, realmente por falta de conhecimento, porque a partir do momento que você conhece, tem conhecimento, entende como funciona, entende que você pode detectar um erro antes que ele aconteça, a não ser se os ativos da sua empresa não permitem você fazer isso. Mas se você é um gestor e você tem disponibilidade para investimento nisso aí, com certeza essa pessoa aí que vai fazer a implementação, com certeza vai optar por esse software, né? Então, assim, e outra coisa também, o problema também seria um desafio, porque tem que se realizar testes, né? Como detectar se um sistema de proteção irá falhar sem testá-lo posteriormente? Este seria o X da questão. Não dá para esperar uma real necessidade do uso dos sistemas de proteção na vida prática. É preciso testá-los constantemente e assim identificar se existem erros de funcionamento. Em alguns sistemas é possível que esses testes sejam feitos com máquinas em plena operação, sem precisar que o sistema fique todo fora do ar. Porém, alguns itens de execução, se forem acionados durante o teste, podem paralisar todo o sistema, ocasionando perdas na produção. Aí chega a hora daquele engenheiro de produção chegar lá e dar um esparrão na galera, né? Porque parou, né? Por isso, o ideal é fazer planejamento de paradas. Na verdade, o ideal é sempre planejar todos os passos da manutenção. E o alto grau de confiabilidade. As tarefas de manutenção detectiva incluem, por exemplo, testes de detectores de gás e fumaça de fogo, né? Então isso aí você tem que testar antes, tem que fazer um teste de tempos em tempos ali para saber se está funcionando mesmo. Inspeção de bombas de incêndio, teste com válvulas de todos os tipos, inspeção veicular anual, testes de emergência, liga e desliga do sistema de vaso de pressão, teste de malhas de controle de dispositivos de segurança, teste de relés de proteção dos equipamentos elétricos, testes de fornos e caldeira e teste periódico de válvula, proteção contra incêndio e sistemas de aspersão. Na manutenção detectiva também, a gente tem que verificar também os sistemas de proteção ou sistemas de comando, que são sistemas projetados para atuar automaticamente de acordo com o parâmetro pré-determinado, como vibração, temperatura, corrente, pressão e assim por diante. Essa proteção são dispositivos e equipamentos ou sistemas que protegem outros sistemas, máquinas ou equipamentos de situações perigosas.
Os sistemas de proteção podem ser projetados para funcionar no equipamento, no sistema de processo ou no nível maior, como uma planta fabril, né? Como numa planta fabril, por exemplo. Alguns exemplos que podemos citar seria um painel de sinalização de alarme, um CLP, que é um controle lógico programável, um computador supervisório de multiloops, né? Testes de detectores de gás e fumaça, testes de dispositivos de segurança, testes de queda de pressão e compressores. As tarefas de detecção não são atividades de monitoramento de condições que rastreiam falhas contínuas, pois ela mede as tendências e prevê o tempo até a falha. Os exemplos de tarefas de monitoramento de condições incluem, por exemplo, o monitoramento de vibração e análise de óleo e termografia, né? Nesses casos, o processo de degradação começou, mas o item ainda não falhou funcionalmente. As tarefas de manutenção detectiva são aplicáveis apenas a itens em um dos dois estados. Então, estão trabalhando ou já falharam. Então, você faz um planejamento correto ali, você vê quais são as variáveis que você vai empregar no seu plano de manutenção detectiva ali, como uma análise aí de termografia, de ferrografia, por exemplo. Você vai fazer uma detecção do que está acontecendo aqui, o desgaste, né, antes de quebrar. Você não precisa esperar a máquina quebrar para fazer análise daquele óleo. Se você analisar aquele óleo de tempos em tempos, né, num predeterminado, fazer a coleta de um pouco de óleo, você vai analisar a quantidade de particulados de ferro que contém naquele óleo ali. Aí você sabe que o equipamento está desgastando ou não prematuramente, correto? Então, quais são as gestões da manutenção detectiva? Ela serve para definir as máquinas e equipamentos que serão monitorados, serve para elaborar uma inspeção de rotina para a execução dos devidos testes, serve para a definição dos responsáveis pela inspeção, definição imediata de planos de ação para as falhas encontradas, execução o quanto antes do plano de ações, e temos que ter também o registro de ações. Enquanto a complexibilidade dos equipamentos e máquinas são cada vez mais, os equipamentos são cada vez mais complexos e muitos possuem sistemas de controles baseados em software, as tarefas de intervenção e vigilância do operador reduziram substancialmente, né? Muitos dos seus registros de dados e outras tarefas de rotina foram transferidos para o sistema de controle e supervisão. A produtividade das máquinas e equipamentos, bem como os custos, aumentou com resultados de uma maior complexibilidade. Como resultado, o tempo de inatividade e os custos de reparo também aumentaram significativamente. Uma das características de máquinas e dos equipamentos modernos é o nível de proteção fornecido para protegê-lo de danos. Então, dessa mesma forma, os projetos modernos de plantas fabris são mais automatizados e requerem menos interferência dos operadores. Por essas razões, somos induzidos a confiarmos cada vez mais em dispositivos e sistemas de proteção para proteger esses ativos. O que podemos observar é que as falhas dos dispositivos e sistemas de produção estão ocultas, de modo que não se sabe em nenhum momento se eles vão atuar sobre uma necessidade, sobre uma pressão ali, vai acontecer a necessidade de ele atuar, de ele ligar ou desligar, acontece. Então, tem que ser detectado, feitos os testes aí. Então, a gente espera que tenha a confiabilidade esperada. Esse equipamento vai ter uma confiabilidade certa. Então, assim, a pergunta que precisa ser feita é sobre o nível de risco que pode ser tolerado com o uso desse sistema de detecção, né? Como se sabe, o risco quantitativo tem dois componentes, a probabilidade e a consequência de falha. O problema quanto à consequência da falha é que depende de situações específicas e com diferentes níveis de exposição a ser considerada. É certo que os níveis de riscos variam, dependendo da circunstância e as expectativas de disponibilidade e confiabilidade do sistema de proteção, que deve corresponder à avaliação dos riscos. Então, a gente tem que prever e a única maneira de descobrir se o dispositivo ou sistema de produção funcionarão é simular seu funcionamento, como falado lá atrás, né? Temos que simular o funcionamento dele ali, fazer os testes anteriormente para saber se está tudo do jeito planejado. Se existe uma falha real, o sistema de detecção
funciona. É claro que sabemos que está em boas condições, mas não podemos esperar por uma necessidade real para descobrir seu estado. Então, a alternativa seria o que? Testar, fazer testes, né? Assim, como falado assim, a dificuldade nas práticas de manutenção detectiva, elas são assim, são meio que complexas, né? Alguns dispositivos de proteção podem ser testados durante o funcionamento normal, sem exigir o desligamento de toda a planta ou daquela indústria, a planta fabril, né? Máquinas ou instalação. O subsistema ou sistema pode ser isolado por períodos curtos enquanto os testes estão em andamento. Assim, detectores de fumaça ou bombas contra incêndio podem ser testados periodicamente sem impactos diretos na produção ou na segurança. Testar os sensores ou a unidade lógica geralmente não representa um problema. A saída da unidade lógica pode ficar inoperante durante o teste para que a função de alguns itens não seja atuada. O problema reside no teste desses itens de execução, de atuação, pois acioná-los durante o funcionamento normal resultará numa paralisação de um sistema, máquinas ou mesmo de toda a planta fabril com perdas diretas na produção. Então, isso pode ser evitado com um planejamento de paradas para se realizar essas inspeções de funcionamento do sistema de detecção. Então, pela complexibilidade desses sistemas, a gente chega à seguinte conclusão, né? Que um negócio bem sucedido deve gerar lucros enquanto opera com segurança durante as suas operações. Falhas ocultas são alguns dos problemas importantes para a perda de disponibilidade e confiabilidade dos ativos. As estratégias de manutenção detectiva ajudam a identificar tais falhas e, portanto, são importantes aliados a outras estratégias da manutenção como preventiva e preditiva. Os projetos de máquinas, equipamentos e de plantas fabris em geral são cada vez mais complexos e com muitas tecnologias embarcadas. Elas são geralmente muito eficientes e exigem, digamos, uma menor atenção do operador. Os dispositivos de proteção geralmente estão inativos durante a maior parte de sua vida. O operador não sabe se eles vão atuar sob uma real necessidade e seus modos de falhas estão ocultos, né? Então, por isso temos que testar, por exemplo, a correia transportadora. Se ela está transportando ali e se você tem o botão de parada de emergência, como que você vai testar aquele botão de parada de emergência sem parar aquela correia? Então aí está o ponto crítico, né? Às vezes você tem que fazer planejamento ali para fazer a detectiva ali, fazer os testes ali, no caso, apertar o botão, se parar está funcionando, se não parar, né? Deu pau ali, você tem que rever ali o que aconteceu ali, se é no seu software ali, se é não sei, nos contatos, então por aí se vai. Galera, então por hoje é isso daí. Espero que tenham gostado da aula. Hoje foi um pouquinho mais rápido, né? Para terminar uma parte do assunto que vamos percorrer aí. E espero que tenham gostado e aguardo vocês na nossa próxima teleaula. Muito obrigado e tenham um bom dia a todos.